Boa noite, pessoal. Vamos fazer a nossa live aqui falando sobre circuitos elétricos, nomenclatura de circuitos elétricos. É uma apresentação relativamente rápida, tá? Lógico, vai depender das perguntas. Vocês podem perguntar à vontade, podem interromper no meio da explicação. A gente vai ver isso como é no Revit 23. Esse recurso que vou mostrar, ele está presente no 23 e no 22. E depois que eu terminar, a gente vai abrir para discutir qualquer assunto referente a projetos dentro do Revit. Pode ser de elétrica, pode ser de outra disciplina de instalações, tá bom? Então, espera aí que eu vou compartilhar a tela aqui, né? E vamos pôr o Revit aqui. Estão vendo a minha tela? Alguém confirma aí? Sim, Não tô vendo ainda Beleza. não. Não? Sim, aqui tá certinho. tô vendo. Tá dando Ah, pra ver. bom. Então tá bom. Bom, pessoal, aqui eu já tenho um painel que eu lancei, criei alguns pontos de carga aqui e coloquei umas tags para indicar. Então tem um circuito monofásico, um bifásico, um trifásico, né? Todo mundo vendo a tela do Saturn? E só eu que não tô vendo? Aqui tá de Ah, boa. Eu tô isso. vendo É, você, Saturn. Ué, deve ser sua estranho. configuração de janela aí, tem como mudar. Coloque como Ah, tá. destaque. Pode ser, pode ser. E Tá. agora apareceu. Ah, Desculpa, beleza, então. desculpa, desculpa, Não, desculpa. não tem por que pedir desculpa. Então, aqui eu já criei, tem os circuitos, né? Se a gente vier aqui criar o template aqui, criar perdão, cadê? Criar o painel, né? A gente tem ele aqui, circuitos padronizados aqui, tá? Vocês sabem que quando a gente tem a seleção do painel, se eu vier aqui no nome, né, no naming, eu posso criar, por exemplo, um prefixado, colocar um prefixo, por exemplo, P, né? Já vai virar tudo P1. Se eu quiser pôr um separador, vai virar P1, P2, por exemplo, né? Posso pôr o nome do painel, né? Vai virar o P. Posso pôr por fase, então RST, olha lá, né? Ou por projeto. Isso é novo, eu não lembro como é que faz. Bom, aí a gente vai ver como é que a gente cria uma nomenclatura diferente, tá? Como é que eu faço isso? Eu vou vir aqui no MP Settings, Electrical Settings, e tem esse Circuit Naming. Aqui eu já criei um para testar. Vamos criar um novo. Para criar um novo, eu vou criar aqui, né? Sei lá, vamos por simples, que eu quero só um nome. Então, quando eu vou criar um nome do circuito, eu tenho aqui todas as propriedades dos circuitos elétricos. Então, por exemplo, bitola fiação, descrição fiação são parâmetros que eu criei, que são parâmetros de projeto. Então, eles aparecem aqui, eu posso pôr, né? Na verdade, são parâmetros... parâmetro de projeto, tá vendo? Tá? Então, eu posso pôr. O slot index é o número da posição, né? Só que a gente tem, tá? Circuit Name Index. Esse é o cara novo, tá? Que esse cara aqui vai ser vai dar a numeração dos circuitos. Então, se eu colocar só aqui como esse número aqui, e vamos dar OK, eu vou selecionar o painel e vou vir aqui e vou mandar que eu quero o simples. Quando eu faço isso, olha lá, passou para 1, 2, 3, tá vendo? Que mudou, aí fica mais próximo do que o pessoal está acostumado. O que tem que tomar cuidado? Quando eu venho aqui no diagrama do painel, ele vai estar assim dessa forma, tá? Então, circuito 1, circuito 2, circuito 3, circuito 4. Infelizmente, ele não agrupa aqui. A gente pode tentar ver se... Ué, peraí. Se a gente consegue editar aqui...
DIN, vamos ver aqui. Então, não, talvez colocar assim, né? E aí vamos reaplicar o template. Aí ele agrupa ali, só que ele vai distribuir as fases dessa maneira, tá? Por que ele não aparece os próximos números? Porque ele não sabe quantas posições vai ocupar, então ele não tem como definir isso aqui, tá certo? Dúvidas, pessoal? Não. Né? Vê que é relativamente simples, tá? Uhum. Eu não recomendo deixar assim logo de cara, porque se você quiser mexer as fases aqui, né, você vai ter um pouquinho de dificuldade, sei lá, daqui, vamos ver, se eu mover ele, né, eu não vou ter, ele vai mudando, tá vendo? A sequência de fases, mas não fica muito claro o que tá acontecendo, né? Pra mim que tô vendo assim, tudo agrupado, tá certo? Mas é um recurso e pode facilitar a vida de vocês. Então não é mais preciso fazer isso aqui para criar um parâmetro extra para ter o número do circuito individualizado, tá? Eu particularmente gostaria, né? Às vezes pode ser mais interessante. Não sei se assim é mais interessante, é difícil, não parei para pensar, né? Talvez esse seja bom, né? Ou talvez colocar aqui, gostaria assim separado, né? Mas quando eu aplicasse aqui, eu gostaria que o 3 viesse ocupando as 3 linhas, por exemplo, né? E o 2 ocupando as 2 linhas. Isso é uma coisa que eu tô para informar a Autodesk e acabo esquecendo durante o dia. Porque aqui é mais fácil de entender a sequência de fases, como é que está sendo montado, o que é um circuito monofásico, bifásico, né? Fica mais fácil de identificar também, tá? Dúvidas, pessoal? Moleza? Agora tranquilo. Né? Então, quando eu vou ali, se eu quiser, eu posso pôr mais informações, né? Então, vamos supor que eu vou pegar esse aqui, quero editar. Então, o que eu tenho? Eu tenho aqui o valor do disjuntor, né? Da proteção, tenho as informações de frame. Então, tudo que tem de informação que vem do circuito elétrico, eu posso colocar aqui. Então, se eu quiser colocar, por exemplo, no nome do circuito, a abreviação do circuito, vamos supor. Vamos lá. Abreviação. Porque isso aqui é uma coisa nova, né? Então, ok. Né? Então, olha lá, não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Load Classification, olha, abreviação, tá? Então, por exemplo, em order aqui, eu vou botar OT, por exemplo. Aí ele passa a indicar OT. Então, eu sei que essas cargas são diferentes, né? São de outros. Vamos supor, se eu botar iluminação e tomada, ele sumiu. Por quê? Porque iluminação e tomadas não tem uma classificação, né? Não tá definido. Então vamos lá de novo. E load classification, iluminação e tomada. Por exemplo, eu vou chamar de tom, né? Olha lá. Então, tomada, circuito 1, OT, circuito 2, OT, circuito 3. Então, pessoal, vocês podem ver que isso aqui permite que vocês gerem uma documentação bastante mais rica, né? Com mais informações dentro do que vocês estão fazendo hoje, né? Então, isso aqui são algumas coisas que a gente tem. Então, aqui a classificação da abreviação, né? Nome da carga, se eu quiser pôr, número de polos, painel, a fase, tipo de sistema, tá? Vamos ver o que seria o tipo de sistema aqui. Né? Ok. Eu acho que aqui vai ser power ou iluminação, né? Então vai depender aqui
da classificação. Se eu botar Lighting, por exemplo, opa, ele vai mudar ali para Lighting. Vamos mudar aqui, esse aqui para Lighting. Só que, ué, não? Ué? Que estranho. Será que eu tenho que regenerar? Que gozado. A princípio esse power aqui seria desse tipo aqui. Bom, vamos ver aqui. Ah não, System Type ele tá como power. Aqui que tá vindo, desse System Type. Que estranho. Isso aqui acho que é só na criação. Vamos fazer um teste. Deletar. Vamos criar o circuito. Ok. Escolher o painel. Não, ele continua sendo como power. Interessante. Por quê? Bom, aqui teria que ver se tem alguma forma de mudar. Eu não sei se tem alguma que está diferente, mas basicamente através da informação dos circuitos. Tá bem? Eu ia te perguntar isso agora, Fábio, se tinha como colocar por circuito. Mas aí você falou da abreviação. Então, você pode usar a É abreviação. novo, né? Esse é relativamente novo, eu acho que no 22 também tem, tá? Aham. Se eu não me engano, já tem no 22 isso aqui, né? Essa abreviação, esse campo. Então isso aqui é a novidade, tá? Então tem que... Aí teria que preencher, configurar e tal. Isso aqui é importante para definir que você vai... Como é que você vai usar isso aqui, né? Tá? Sim. Então, se você tem algum padrão, se não tem, teria que desenvolver um padrão, mas é uma forma. Ah, precisaria ficar assim? Não, não precisaria ficar assim, né? Poderia fazer o tomada, a indicação de tomada ficar pro fim, coisas assim, tá bom? Aham. Tá. A única coisa que eu acho que não daria para fazer é o prefixo, né? Deixa eu ver se eu botar... não vou ter como... Não tenho como colocar o prefixo, né? Isso aqui... Mas aí tem como colocar o painel, por exemplo. Se eu quiser colocar o painel. Sim. Você vai pôr o nome do painel, né? Mas aí é o nome do painel, tá? É o panel. Ah, verdade. Então o que você pode fazer é criar um parâmetro, né? Criar um parâmetro prefixo painel no circuito e preenche, né? Manualmente. Sim. Tá? O padrão nosso é o prefixo do painel, o tipo de sistema e depois a numeração do circuito. Porque ó, o prefixo não vem aqui, né? Então, se você tiver um panel name que já seja lá PR52, aí ele já vai servir como prefixo, né? Entendeu? Isso é o mais comum, né? Na verdade, isso até é o mais comum dentro de projetos maiores, né? Por isso que acho que eles não se preocuparam em criar um prefixo, mas simplesmente já usar o nome do painel, que em projetos maiores, onde a gente usa isso, normalmente o nome do painel já é uma sigla, né? Ele não é um nome descritivo, né? Sim. Né? Então, sei lá, QD 23.52, né? Então tem essas coisas que podem ser utilizadas. Tá bom? Bom, pessoal, o que eu tinha para apresentar era isso. Deu exatamente os 15 minutos que eu achei que ia dar mesmo, né? Agora estou aqui aberto para dúvidas que vocês possam ter, coisas que vocês queiram discutir, né? O tempo agora é realmente para a gente poder trocar ideias, conversar, né? Se vocês têm dúvidas, que nem o Ivo colocou a dúvida dele de quando, por exemplo, você divide os modelos, né? Como é que eu faço para, por exemplo, pegar a carga de um arquivo, de um painel que está num link e levar para o arquivo principal, por exemplo, né? Então, o que eu costumo fazer é criar uma carga
que vai no lugar do painel no arquivo principal, né? Deixa eu... Aqui. Não sei se vocês entenderam o que eu faço. Ou querem que eu mostre? Ah, pode mostrar, por favor. É sempre bom ver. Né? Aqui, assim, não custa, né? Espera um pouquinho que eu tô abrindo aqui o Revit 20. Vou abrir o template lá do escritório e vou mostrar o que a gente tem. Tá. E no mais aí, fora isso, alguma dúvida, alguma pergunta? Eu tenho uma questãozinha, mas já Pode posso fazer. Pode, perguntar, não, né? pode fazer, pode fazer. Porque assim, eu entrei numa empresa agora, nós vamos Hum, trabalhar com. Não vamos não, né? Ele já trabalha com usina solar, então vamos começar hum, a implantar o BIM lá agora. hum, Logicamente, eu estou sugerindo o Revit para a parte de eletromecânica, né? hum. E a usina é bem grande, uma que eu vou ter que já começar a modelar, ela tem uma média de 400 mil módulos. Nossa senhora. Aí eu queria dicas aí para que eu testei aqui uma plaquinha 2 por 1, Hum. a família dela dá uns 400 e poucos kbytes. Isso, é mais ou menos isso. Mas você Aí, falou só que que dá quanto? 400 mil painéis? é, aí Cara, a empresa cliente tem até um template, eles usaram a estratégia de usar tipo uma fileira completa, sem desenhar vários painéis assim, entendeu? A tá. família deles, a princípio, eu 10, vou 20 tipo, painéis, alguma coisa assim. aí eu vou pôr a quantidade de painéis no parâmetro. Uhum. É uma Aí, opção. Se a família tá nesse tamanho de repetição, não é ruim, tá? Porque assim, uhum, eu já fiz umas brincadeiras, tá? De selecionar até 1000 objetos de uma vez, tá? E no meu computador antigo, com o Revit 2015, 2016, que foi a última vez que eu fiz esse tipo de teste, eu selecionava e para ele liberar para eu continuar trabalhando levar uns quase 10 minutos, tá? E aí conforme eu mexia qualquer coisa, eu ainda tinha que esperar mais um montão. Então, uhum. não é um negócio dos mais agradáveis se você tiver que selecionar muitos objetos simultaneamente, tá? Então não recomendo. Se você puder minimizar o número de objetos, ou então saber que vai ter que trabalhar com uma seleção menor de objetos cada vez, tá? Certo. Uhum. Tá. Mas tem alguma estratégia, assim, usando link, alguma coisa? É Que que dê... aí, no caso, como é tudo o mesmo Não. sistema, se você precisar fazer cálculo, quiser aproveitar algum cálculo, alguma integração, vai ficar ruim. Eventualmente, uma opção que você poderia fazer seria usar assembly, mas eu acho que os assemblies para elétrica eu não consigo fazer carga deles, tá? A gente pode até fazer um teste Não, a aqui. princípio eu não vou usar. A princípio vai Hum, gerar o IFC disso depois, né? tá. Eu já estou pensando nessa parte de gerar o IFC. Tipo assim, conseguir trabalhar com uma certa tranquilidade e Uhum. depois gerar IFC. E a limitação que eles colocar de IFC é 1 GB só de arquivo. 1 GB de arquivo é um monte, hein? Deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui, ó. Eu uso, por exemplo, um componente como esse, ó. Espera. Quadro de força. Não, tem um que eu acho que é de painel. Não tá aqui carregado? Vamos ver. Tananana, painéis. Não. Então deve estar como fixture sem caixa. Caixa. Eu acho que eu uso esse ponto de força aqui, né? Então, vamos lá, vamos inserir ele. Força.
aqui. Ponto de força, esse cara aqui. E aí coloco esse cara no lugar do painel, entendeu? Então se é monofásico, trifásico, aí eu vou colocar aqui, sei lá, trifásico, 220, né? Aí vou criar, vou pôr o valor da carga aqui, vou tirar que não quero que seja carga motora, e aí eu vou definir aqui a potência dele, tá? Então eu vou usar esse cara aqui para substituir o meu outro, o que seria a carga do painel, ó, sei lá, 15 kVA. Vamos ver se deu aqui, eu vou pôr 1 e 1, aí já deu ali. E aí eu vou usar ele para substituir a minha carga principal, tá certo? Tá? Essa é uma das formas, tá? Poderia gerar um cara sem símbolo para ele não aparecer também, né? Ele só vai servir de carga para eu conectar com o painel, tá bem? Tem uma questãozinha que acontece na tabela lá também, daí você vai ter que fazer um ajustezinho lá também, né? Como Para isso assim? aí não sair lá, né? Você é uma família de Electrofix. Ah, sim, sim, sim. Não, então, Eventualmente, se você tiver uma tabela com esse tipo de família, você fazendo isso aí, né? Você tem que tomar um cuidado lá também, né? Isso. Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho um parâmetro que eu chamo de multiplicador de quantidade, tá? Se eu botar 0 aqui, automaticamente ele some da minha tabela de quantitativo. Entendeu? Ah, interessante. Por quê? Porque o que eu fiz com isso aqui, tá? Eu usei esse parâmetro para substituir o contador, tá? Por quê? Porque aí com esse parâmetro eu consigo contar qualquer coisa. Consigo transformar em comprimento ou posso contabilizar unidade, né? Inclusive unidade eu posso fazer, por exemplo, a conta 2 peças, conta 3 peças, conta meia peça, né? Então esse parâmetro eu achei interessante justamente por causa disso. Quando ele é 0 é porque não é para ser contado, tá? Então essa foi uma das estratégias que eu adotei para fazer isso aí e simplificar a nossa lista de quantitativo, tá? Entendi. Só que é lógico, dá um trabalho do cão porque você tem que revisar todas as suas famílias, tá? Outra E coisa. você não usa o contador, então você usa esse parâmetro para fazer a contagem. Isso, exatamente. Tá? Interessante, hein? Tá. E aqui ainda tem. Na verdade, essas famílias. Nem todas as famílias estão revisadas ainda, né? Mas a ideia aí, quando chegar, todas as famílias estiverem pelo menos no 19 ou no 20, já vão estar todas assim adequadas. O problema maior é que a biblioteca lá da Filipão tá bastante grande e aí há um pepino conseguir chegar no fim, né? Leva muito tempo para poder revisar tudo. Uma coisa em relação aos assemblies, vamos fazer um teste aqui. Pera aí, deixa eu fazer um teste. Vamos por esses caras mesmo. Quero fazer um teste aqui. Vamos criar um painel. Tá, mono 120. Esse cara monofásico 127. Monofásico. E aí vamos fazer o seguinte, eu quero criar um assembly, tá? Então criei um conjunto. Isso aqui virou um conjunto. Vamos copiar para cá. Então tenho dois conjuntos. Agora se eu vier aqui e fizer um power, eu consigo conectar lá no painel. Power 127 conectou no painel. Funciona. Tá vendo, Ederson? Sim. Tá, eu consigo selecionar individualmente, né? Se eu vier aqui tirar um panel schedule, ó, tenho 6 cargas, tá? Mas aqui eles agem como se fossem uma montagem, né? E aqui eu tenho a montagem aqui.
E aí eu posso ir copiando esse cara. Então você tem o objeto individual, mas tem cada um individualizado. Então vai depender aí da sua necessidade. Ah, precisa ser individualizado? Não, não precisa. Então, eventualmente não vai precisar, entendeu? Eu vou dar Qual que é a diferença de montagem para grupo, no caso? Porque é o seguinte, no grupo eu não conseguiria fazer um circuito para cada objeto individual numa repetição numa repetição de grupo, entendeu? Eu não ia conseguir criar os circuitos individualizados. Não ia conseguir criar 6 circuitos com 2 grupos do mesmo. Porque o que tá no um o que é de um é o mesmo do outro, entendeu? A montagem é um sim. negócio um pouquinho diferente. É um grupo de componentes, só que cada instância é uma instância diferente. Uhum, Entendeu? Quando eu tô no entendi. grupo, não. Esse assembly, esse é igual a esse. Entendeu? E aí eu não tenho controle sobre isso. Entendi. Tá? O grupo, a cópia dele é o clone dele, né? Exatamente. Nesse caso aqui, apesar dele ser o mesmo, eu posso fazer alguma coisa diferente, entendeu? Entendi. Então, por exemplo, se eu vier aqui mudar uma propriedade de alguma coisa aqui, vamos supor que eu ponha 1500. Olha lá, vai criar um novo assembly, entendeu? Então esse aqui vai ser o 2 e esse vai ser o 1. Por quê? Porque aqui eu tenho um que é 1500 e nesse aqui ele é 750. Agora, eu posso vir aqui e transformar esse no 2, né? Posso fazer. Agora esse aqui passou a ser 1500, entendeu? Entendi. Tá? Só que aí, automaticamente, como o outro desapareceu, ele deletou a primeira montagem, tá? E a montagem tem um negócio interessante que eu posso vir aqui, ó, posso editar ele como grupo, mas eu posso criar vistas. E aí eu posso criar vistas específicas. Então vamos supor que eu quero um 3D, quero uma planta baixa, não quero elevação e quero um part list. Então essas vistas elas ficam agrupadas aqui, ó. Aí eu tenho um 3D da montagem, uma planta baixa. Ué? Por que não aparece? Ué? Ah, é por causa das vistas, acho que eu escolhi. E aí tem a tabela de quantitativos do que tá dentro dele, entendeu? Uhum. Então você pode ter uma lista de cada montagem, o que vai ter dentro, tá? E eventualmente ele pode montar uma prancha específica para esse cara, tá? Depois eu nunca brinquei com montagem, né? Depois eu vou dar uma olhada. A montagem é um negócio que eu acho interessante, mas pouca gente usa, né? Tá? Deixa eu ver se eu deletar aqui, vamos ver. Não sei se vocês conheciam esse recurso aí. Vamos ver. Plano. From type. Aqui que eu escolho. Planta baixa elétrica. Aqui é isso. Ele repetiu. Tá. Mas não. Acho que ele vem como detalhe, por isso que ele não tá aparecendo. Mas ok. E aí, pessoal? Dúvidas? Não sei. Isso aqui é um recurso que que eu acho interessante de usar, mas poucas pessoas, inclusive poucas pessoas conhecem, né? Tá? Vocês conhecem a parte de Keynote? Já ouviram falar de Keynote? Eu só ouvi falar, né? Não sei certinho. Tem a ver com, tipo, alguma identificação padrão, né? É isso? Isso. Seria mais ou menos isso aí. Alguém tem interesse? Tem curiosidade? Saber como funciona? Eu Não? tenho. Então, o Keynote é um negócio bem interessante para fazer anotação e documentação, né? Porque, por exemplo, quando eu venho no objeto aqui, eu posso vir aqui e tem esse campo de Keynote. E se eu clicar aqui, ele vai procurar
um arquivo. No caso aqui, eu criei esse arquivo FLP Keynotes aqui. Como é que ele é? Deixa eu mostrar para vocês como é que ele é aqui. Peraí. Tá. Como é que eu faço ele, tá? Eu não monto ele como um TXT, eu monto ele como uma planilha, tá? Então eu monto ele como uma planilha Excel e aí ele tem uma hierarquia que lembra um pouco o OmniClass, tá? Então, por exemplo, eu tenho o primeiro grupo de dígitos. Aí eu posso pôr aqui, 01, 11, 21, cria essa divisão. Aí depois, o 01.01, então são esses cabos aqui. Aí o ponto 101.001, é este cabo aqui. E aí eu vou criando as regras, vou criando as nomenclaturas. Tá? Entendido isso? Isso é novo? Isso... Não, isso existe desde que eu comecei a trabalhar com Revit. Desde 2012, 2013 já tinha isso aqui. Tá? É bem antigo. Que as pessoas normalmente não conhecem, não usam. E aí, eu posso vir aqui e falar assim, quem que é esse cara aqui? Eu posso vir e falar, isso aqui é uma, sei lá, é um painel, é um quadro de medição metálica, por exemplo. E, ok, ele vai ter este código aqui, tá? E aí, quando eu vier aqui no Keynote e, por exemplo, posso pegar elemento Keynote, né? Então, porque... tá. É que aqui é o Keynote de usuário. Será? Que estranho. Tá. Esse cara. Vamos ver. Não, continua. Tá. É que aqui eu acho que por estar dentro do Assembly. Deixa eu ver como é que ficou. Tal. Vamos tentar criar uma instância dele. Vamos ver se está funcionando diferente por estar dentro de um... não. Que gozado. Tá. Então, vamos lá. Como é que a gente faz, né? Porque normalmente aquilo lá a gente usa para documentar a subestação. Então eu quero, na hora que eu aponto, escolher um cara, entendeu? Então, sei lá, escolhi o mesmo cara aqui, então ele vai aparecer assim. Agora eu lembrei porque não tá aparecendo. Tá. O que acontece? Esse cara aqui, ele tá apontando pro key value, tá? Não pro texto, mas o valor do Keynote, tá bom? No caso do meu projeto, aqui, agora eu lembrei dos detalhes. Nas configurações, o Keynote está configurado por folha. Mas se eu colocar aqui por Keynote, aí ele vai me mostrar. Era esse que tá o meu erro, tá? Então, por exemplo, se eu vier aqui, olha lá. Aí já aparece a indicação, entendeu? Então, todos esses caras aqui, quando eu selecionar, já vai vir com esse número. Mas eu não queria que fosse esse número, eu queria que fosse um número diferente. Então, como é que pode funcionar? Se eu colocar por prancha, aí esse número vai ficar desse jeito. Aí eu tenho que criar uma prancha aqui. Vamos pegar uma prancha qualquer, essa aqui. Eu vou jogar a minha vista para cá, tá? Tô muito preocupado. Tá. Então ela apareceu aqui e a partir desse instante, olha lá, ele virou o número 1. Tá? Por quê? Porque ele está numa prancha. E se eu vier aqui e criar um Keynote, por exemplo, para o painel, né? Vamos dizer que seja esse aqui. 51. Então ele vira 2. Tá? Ok? E agora, para... mas quem que é 1, quem que é 2, como é que eu vou saber? Aí a gente vai vir aqui em legenda. Legenda de Keynote. E, ok. E aí tenho essa tabelinha aqui, que aí eu vou jogar na mesma prancha. Entenderam? Deixa eu ver aqui.
Legend. Olha lá. E aí eu vou saber quem é um, quem é dois e tal. A única coisa que é meio chato disso aqui é que eu não consigo a ordem de numeração é a ordem que eu criei, tá? Então se eu, por exemplo, vamos criar mais um aqui, sei lá. Similar, vou criar um Keynote. Como o Keynote aqui no meu caso eu estou usando por usuário, eu posso pôr pro mesmo objeto um Keynote diferente, tá? Então olha lá, ficou 3. Aí eu vou vir aqui agora e deletar esse cara aqui, tá? Então, ele acertou a numeração. Interessante. Às vezes você mexe aqui, ele fica uns buracos, tá? Acontecia de ficar buraco. Que interessante isso aqui, tá? Então já tá melhor. Mas eventualmente se você mexer, pode acontecer, aí vocês vão ter que ver se vai acontecer com vocês de mudar isso aqui. Isso aqui eu acho legal para documentar, por exemplo, sei lá, subestação, os componentes de um painel, né? Um painel elétrico. Principalmente se você está usando coisas, por exemplo, que nem a gente usa aqui. Vamos lá na planta. Vamos supor, eu estou usando aqui um componente de detalhe. Por exemplo, ó, eu tenho aqui objetos que eu criei, né? Então, ó, tem disjuntor, tem seccionadora, tal. E aí eu posso criar aqui. E também posso usar um Keynote neles, entendeu? Então, sei lá, aqui. Né? Ok, e aí na legenda, olha lá, tem as informações, tá? Só que aí é meio ruim de manter numa ordem, porque a ordem é a ordem que você colocou, tá bem? Então, se você tiver toque aí, quiser sempre deixar bem organizado, isso aqui é uma coisa que eu indico você fazer só lá bem no finalzinho do projeto, tá bem? Dúvidas, pessoal? Ô, Fábio, essa parte aí eu perdi. Isso aí que você colocou, esses componentes, é símbolo ou é Não, um é numerário? item de detalhe. É uma família 2D. Ah, legal. Então, por exemplo, ó, eu vou editar a família. Ó. É uma família de detail item e ela é só 2D, ó, não tem 3D. Entendeu? Entendi. Legal. Então é realmente só para detalhar uma vista. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui, né? Eu vou fazer. O que a gente costuma fazer com essas famílias? Eu venho aqui, faço um corte aqui do painel, né? Então peguei o meu painel aqui de frente. Vamos subir ele aqui. Vamos tirar a área de restrição. Então eu estou vendo aqui o painel, né? Sei lá, uma escala 1:10. E aí eu vou vir aqui. Em vez de pôr componentes 3D, vou pôr componente 2D dentro dele, entendeu? Sei lá. Aqui é melhor alinhado. Vamos fazer um timeline aqui. Né? E isso aqui é legal porque eu consigo, se eu quiser, tirar quantitativo desses caras. Então olha lá. Tá vendo? Mas tem coisas aqui que não tem descrição. Então esses caras provavelmente são outros detalhes que não são para contar, entendeu? Então pode ser um texto, pode ser uma tag, pode ser outras coisas. Então eu posso vir aqui, criar um filtro, descrição da peça, se o parâmetro existe. Olha lá, já não sumiu e agora já resolveu aqui a minha lista. Então aí eu posso pegar e colocar ter todos os objetos que eu criei como itens de detalhe, né?
tá? É uma outra forma de computar os componentes. Tá? Lógico que isso aqui não vai aparecer no 3D, tá? Mas isso pode servir para você gerar uma lista de material. Os objetos não existem no 3D, então se for alguém tirar quantitativo a partir do IFC, eles não vão estar lá, tá? Tá certo? Legal, você me deu a ideia de fazer isso no diagrama unifilar, montar um diagrama unifilar e puxar quantidade de disjuntor e tal por lá. Ah, também dá para fazer isso. Na verdade, a gente tem aqui, por exemplo, acho que é 1 para 1. Eu tenho exatamente, eu faço o unifilar exatamente desse jeito, tá? Olha lá, tenho carga. Então, por exemplo, tem a carga aqui, cabo, né? Tá. Então, tenho todos os pedacinhos aqui para ir montando, tá? Deixa eu ver se eu tenho um completo. Ah, não, aqui eu tenho completo, ó, tá vendo? Aí eu já tenho ele, ó lá, tá? Não lembrava que eu tinha feito aqui. E aí, por exemplo, se é uma entrada, tenho aqui. E aí, essas coisas vão aparecer naquela lista de quantitativos que a gente fez. Opa. Ah, não, é que não tem descrição. É que aqui eu não fiz subcomponentes, tá? Mas se eu tivesse montado com subcomponentes, eventualmente eu ia conseguir que aparecesse. Tá certo? Então poderia computar Show de a bola. seccionadora, o disjuntor. Então eu criei aqui algumas regras que, por exemplo, aqui, conforme a tipologia aqui, se eu botar 11, ó, inclui um DR. Se eu colocar 10, deixa eu ver, ó, aí é só com DR. Né? Se eu colocar 20, é só com uma seccionadora. Então fui criando opa. Então eu criei aqui uma regra, tá? Inclusive isso está documentado num procedimento, qual é a nomenclatura. Eu acho que eu tenho aqui, inclusive, no template eu fiz alguma coisa que diz quem é quem, tá? Mas isso aqui é uma forma de fazer isso aqui. E a gente tem, por exemplo, criou uma rotina de Dynamo que usa esses bloquinhos para montar o unifilar a partir do diagrama, tá? Beleza, pessoal? Mais dúvidas? Todo mundo só tá ouvindo, não trouxe nenhuma dúvida, ou tá com vergonha de perguntar? Perdi as explicações anteriores, vou ter que ver o vídeo. Ué, aconteceu, Yara? Saiu, minha conexão caiu aqui. Ah, que pena. Não, mas... Tá chovendo aí, já viu, né? Ah, aí é uma tristeza mesmo, né? Paciência. Paciência. Aqui, graças O a Deus... negócio lá do Keynote, eu já mexi um pouco naquilo há um tempo atrás, mas eu nunca experimentei assim na prática mesmo, sabe? Então, o Keynote, ele é bem prático, né? Porque simplifica bastante a documentação, né? Ó, você vê, eu vou pondo aqui, ele vai montando, tá? Então, eu consigo montar a tabela, né? Ele gera a tabelinha ali de Keynotes, né? Ops, pera aí. Oh, meu Deus. Meu celular gosta de conversar comigo. Então eu vou criando a tabelinha, ele vai montando aqui conforme eu vou colocando. No caso aqui eu escolhi por prancha, tá? Se eu quiser usar o código, é que o código eu acho meio ruim, porque como é um código concatenando campos, né? Se eu botar aqui pela Keynote, acaba ficando um número meio grande aqui, né? Apesar de eu poder aí, uma das vantagens seria que eu conseguiria classificar pelo Keynote, né? Tá? E aqui fica esse número grandão. Então, às vezes pode ficar pior de entender do que se fosse por prancha, tá? E aí para cada prancha você coloca a tabela, tá bem? Tá, então Legal. vamos pegar aqui, deixa eu só confirmar aqui,
Por exemplo, eu criei uma outra. Aí vamos colocar essa outra numa outra prancha, ok, né? Então aqui vamos supor que nesse outro eu vou remover esses caras aqui, né? Então mudou a sequência aqui. Aí eu vou pegar esse cara aqui. Não, cadê a tabela? Keynote Legends. Se eu não me engano, aqui eu posso trazer a mesma legenda pro outro. Olha lá. Tá vendo? Apesar de ser a mesma tabela, essa tabela aqui, tá? É a mesma dessa aqui. Ó. O que mudou? Ué? Ah, sim. Burro. Tá. Pera aí. Vamos voltar. Eu só vou deletar esses caras aqui. Tá? Então, num eu tenho mais, no outro eu tenho menos, tá? Então, olha lá, aqui eu tenho uma... Ixi, Maria. Isso aqui é um dos problemas que acontece quando a gente mexe, tá? Aí, às vezes, eu tenho que fechar o Revit, abrir de novo para ele voltar a funcionar, tá? Então, o Keynote é meio chatinho, porque ele tem algumas particularidades, mas eu consigo criar. Normalmente, a gente não faz isso, tá? Normalmente, eu vou criar uma Keynote para aquele ambiente, para aquele detalhe, e não vou ficar replicando em muitos detalhes, tá? Uhum. Certo? Legal. Mais alguma dúvida, pessoal? Podem Então, perguntar. Fábio, você tem alguma dica para melhorar assim, a produtividade em relação a colocar aquele Switch ID, sabe? Precisa, Então. assim, porque em projetos grandes, ficar ali indicando, né? É meio difícil de pegar às vezes. Então, o que eu costumo fazer? Eu tenho aqui, vamos lá. Eu vou fazer vamos pegar esses duplos aqui, que aí é mais fácil de entender, né? Então, por exemplo, 1, 2, 3. Então, criei aqui 3 duplos, né? E aí tem que configurar. Aqui a gente tem um template temporário de edição que faz aparecer esses caras. Aí eu tenho que selecionar aqui, da tab, selecionar para colocar o ID dele, né? E lógico, apesar de ser relativamente prático, demora, né? Tá? Então a gente tem aqui, cadê? Lighting Devices. Tá. Então eu tenho aqui Lighting Devices. Será que é aqui? Deixa eu lembrar onde eu estou fazendo. Eu acho que é nessa tabela aqui. Na verdade, essa tabela eu posso mudar a configuração, né? Então, por exemplo, eu vou tirar aqui o item mais, é uma instância. Então, olha lá, tem os interruptores, aí eu venho aqui. É lógico que aqui eu não vou saber quem que eu estou fazendo, né? Sim, eu até já fiz dessa forma também. Né? Mas tem um caminho também que você pode fazer o seguinte. Meu Deus. Aqui. Quando eu seleciono aqui, ó. Seleciona aqui, tá vendo? Legal. Então eu posso ir vendo aqui, ó. Quem que eu tô selecionando. Só que aí é bem mais fácil, bem mais rápido de selecionar, né? Tá? Então eu crio essas tabelas. Minhas tabelas aqui, normalmente eu coloco essas cores aqui para poder facilitar. Por que eu não consigo alterar a classificação de carga aqui, né? Porque aqui, por causa da forma que eu construí a família, a classificação de carga é na família principal, né?
Então eu tenho que vir aqui e colocar nessa família, fazer a alteração. Aí automaticamente altera aqui, né? Tá? Uhum. Então, aí é uma estratégia. Aí vai depender como que você quer trabalhar, né? Por exemplo, aqui via tabela, se você usar via tabela, então daqui a pouco não precisaria estar vinculado, porque aí teria que selecionar aqui para poder configurar as coisas aqui, né? Por que eu Uhum. gosto de deixar aqui? Porque aí eu edito aqui, já mexe lá embaixo, né? Na outra família. E normalmente essa família aqui é mais fácil de configurar e depois eu só acerto as coisas, né? Tá? Uhum. Mas aí é forma de trabalho. É questão às vezes de colocar assim, eu posso criar uma tabela em que eu vou configurar algumas coisas, outras tabelas. Então eu costumo criar tabelas assim, ó, por exemplo, preenchimento de dados. Então, por exemplo, circuitos de cabo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. O que isso significa? Que para eu ter as informações corretas, eu tenho que preencher nessa sequência. Entendeu? Uhum. E aí eu crio uma regrinha ou uma orientação, ó, você vai fazer isso, assim, assim, assim. E aqui nas orientações, a gente tem aqui, por exemplo, a quantitativa de fiação. Então, ó, tem aqui as explicações do que tem que ser feito. Entendeu? Uhum. Qual tabela, o que tem que olhar, ó, nessa tabela, o que tem que preencher, nessa que tem que preencher. E tem que rodar uma rotina de Dynamo, aí tem que, entendeu? Uhum. Então estão todas as explicações para as pessoas também não terem que ficar buscando outros documentos para conseguir fazer as coisas, né? Carrega um pouquinho o template, mas para agilizar o processo é mais fácil, né? Porque as Uhum. pessoas não têm que ficar, agora tem que procurar o procedimento, agora tem que, putz, e agora, como é que eu faço, entendeu? Então a ideia de criar isso aqui foi simplesmente para facilitar a vida do projetista, tá bem? Sim. Beleza. Então, e aí, pessoal? Alguém tem mais alguma dúvida? Todo mundo satisfeito? Não. Ô, Fábio, aproveitando essa parte de comandos aí, Hum, quando você usa painel de comando para galpão assim, hum. você usa o sistema de identificação do Revit mesmo? Como assim, Aqueles painel de comando? painelzinhos que usa contatora para quando a carga de iluminação é muito alta, Hum. Aí se você vai. você usa a identificação manual mesmo, assim, eu acho que não compensa tentar usar o do Revit, não. É que assim, por exemplo, você vai ter lá um interruptor, né? Ou a contatora vai fazer as vezes do interruptor, é isso? Isso é. Tá. Aí nesses casos, eventualmente, o que que eu faria? Eu criaria uma família que corresponderia à contatora, entendeu? E eu ligaria as luminárias nessa contatora. Tá? E aí essas contatoras no painel de comando, no painel que alimenta elas, direto, entendeu? E aí eventualmente criar um conector de automação para as contatoras. Então como é que eu faria? Tá? Aí eu tô fazendo assim, sem pensar muito, tá? Talvez não seja a melhor solução, mas vamos lá. Se eu vier aqui, deixa eu ver aqui, peraí. Vamos lá. Então, vamos lá. Vou criar uma família aqui, né? Ok, fiz uma família qualquer. Ixi, tá. Criei aqui, vamos botar ela como um lighting device, né? Que é seria a contatora, tá? Vai ter um painel elétrico aqui, né? Para ele servir de aqui ele vai ser um switch, né? Para ele poder funcionar como um switch, certo? E caso você queira conectar esse cara com um painel de automação, eu vou criar um segundo painel, um segundo conector, e esse aqui eu vou usar o de controle, tá? E aí eu posso fazer que esse vai gerar uma interligação lógica com um painel de controle, entendeu? Ah, sim, entendi. Só que, por exemplo, então esse cara aqui vai conectado num painel elétrico e esse cara aqui vai conectado no painel de controle,
tá? Aí você pode criar as duas conexões lógicas, só que você não consegue taguear os dois conectores, isso é um problema, tá? Uhum. Só que essa família aqui poderia ser sua contatora. Ah, você pode fazer um... Mas aí eu vou conseguir associar a luminária a ela, né? Isso, aí você consegue mandar a luminária ligar nesse cara aqui, né? E esse cara aqui vai ligar no painel elétrico, entendeu? Entendi. Tá. Beleza. É que na verdade, deixa eu pensar. Ele seria o comando dele, né? É que normalmente quando você faz uma contatora, ele já é direto a alimentação, né? Deixa eu lembrar. Nesse caso, eu não sei. Aí teria que fazer alguns testes, tá? Porque eventualmente poderia ser um equipment switch aqui. Só que aí precisaria testar, entendeu? Se ele vai Entendi. funcionar como um comando. Então, esse cara, a luminária liga nele e ele liga no painel, entendeu? Uhum. Vamos tentar. Vamos jogar dentro do projeto ali. Cancelar. Load project. Ok. Vamos no 3D. Opa. Não. Vamos aqui. Ops. Vamos lá. Vamos tirar esse cara aqui. Deixa eu ver se eu tenho mais algum objeto no projeto. Não, não tem nada. Ok. Então vamos lá. Vamos inserir. Não. Vamos inserir equipamento. Esse cara aqui. Ixi, esse cara não. Tá. Ele tá aqui. Vamos pegar um painel elétrico. Vamos ver se aqui já dá para trocar por um painel. Vamos pegar esse painel. Nossa, que gigante que ficou esse negócio. Tá. E vamos pegar uma luminária. Tá, pode ser essa aqui. Ok. Então, esse cara aqui, eu crio o comando 127. Esse cara... Ah, mas esse cara não está configurado. Show 127. Tal, ok. Carregar, ok. Então, esse cara aqui não tem. Vamos ver se eu consigo conectar esse cara. Selecionar. Não, não consigo nem selecionar. Não vai funcionar. Esse cara eu consigo conectar e ligar no painel aqui. Esse eu consigo. Teria que pensar. Aí teria que ver qual é o melhor objeto para fazer a interligação, tá? Mas a princípio, tipo, esse cara aqui eu já consegui interligar eles, né? Ó, tem um circuito elétrico, mas aí eu não consigo ligar esse nesse, tá? Então provavelmente ele vai ter que ser um painel elétrico ou um switchboard, alguém que eu consiga conectar vários nele, né? E dele pra cá, tá? Que seria o funcionamento mais lógico, né? Certo? Não, geralmente, assim, eu pego a luminária, no mesmo circuito dela eu ponho o interruptor. Depois eu vou lá na parte de atribuir o comando aí. Não é isso, não? Ah, não, é que aqui eu tô falando se você tem uma contatora, né, para ligar todas as luminárias. Seria um circuito Ah, tá. diferente, é um funcionamento diferente. Porque aí eu tenho várias luminárias que ligam no contatora e a contatora que liga no painel, né, que vem da alimentação. Então aí Entendi, é verdade. teria que ver aqui qual a melhor categoria. Contadora, entendi. Ela vai ser ao mesmo tempo um switch e uma carga, né? Exatamente. Então, aqui provavelmente eu vou ter que pôr ela como um painel. Putz, um painel. Eu
pouco pôr como um switchboard, talvez. Vamos ver se vai dar certo. Ok. Aí esse cara aqui. Circuito. Agora. Vamos ver se eu consigo selecionar. Agora eu consigo selecionar esse cara. Tá. Esse cara não tem um sistema de distribuição monofásico. Agora. Electrical Circuit. Seleciono ele. Vamos ver como é que vai ficar aqui no Project Browser. System Browser. Vamos lá. Aqui a gente vai conseguir conferir se o que a gente montou tá coerente, tá? Tá razoável, né? Ó, eu tenho o painel, né? Tenho esse cara aqui, essa luminária, essa aqui, precast, electrical circuit. Teria que estar ligado no... nesse cara aqui. Pronto, ó. Eu consegui, tá vendo? Então esse... Cadê? Ó, a luminária tá ligado nesse cara, né? E esse cara tá ligado no painel principal, tá? Então desse Então, jeito... isso é eletricamente. Aí o comando vai aceitar normal também, né? Aí que tá. Se você precisa indicar um comando aqui, aí não vai dar muito certo, porque assim... Se for em switch, não vai conseguir. Ele não tem o Switch ID, entendeu? Esse cara não tem Switch ID porque ele é um painel. Entendi. Então Aí aí tem que ser manual. tem que pensar o que vai fazer. Ou então põe ele como interruptor, põe em paralelo e vincula o comando. Aí é realmente uma questão de como que você quer fazer, tá? Entendi, A beleza. gente pode até fazer ele como sendo um interruptor, né? Tá? Também daria certo, só que aí eu tenho que pôr ele e as cargas dele conectar direto no painel, entendeu? Entendi. Tá? Então não Tranquilo. teria... Logicamente, o que vai acontecer? Quando eu for olhar lá no System Browser, né? Quando eu vier aqui... Oh, caramba. Cadê? Aqui. Quando eu vier olhar no System Browser, essa luminária, em vez dela estar embaixo desse painel, né? Ela vai estar junto com o painel, no mesmo nível, entendeu? Entendi. Essa vai ser a diferença. Mas não acho que seja o fim do mundo. Tá bom? Beleza, tranquilo. E aí, pessoal, mais alguma dúvida? Todo mundo quietinho, só olhando. Se tá todo mundo satisfeito aí, não tem nenhuma pergunta no momento. Agradeço a participação de vocês, né? E vamos encerrando por enquanto. Ninguém tem pergunta? Nenhuma, por enquanto. Aqui Não sobre a cabeça, né? Na hora que a gente tá fazendo que eu conte. Aí daqui a meia hora, assim, podia ter perguntado, né? Pois é. Então tá, pessoal. Obrigada, Fábio. Muito obrigado. Mais uma vez. Imagina. Beleza, mestre. Obrigado. Valeu, boa noite para vocês. Boa Até noite. mais. Tchau, tchau. Até.